Bíblia diz então, aleluia, que Jesus Cristo naquele momento, aleluia, ele começa a contar o texto numa narrativa. Ele não começa simplesmente a contar uma palavra qualquer, ele começa a contar uma história. Quem conhece a história e a Bíblia sabe que naquela época, ou alguns anos atrás, o rei Herodes, ele expulsou, ele desempregou cerca de 40 mil pessoas do seu exército, do seu batalhão. Cerca de 40 mil pessoas estavam desempregadas. Havia ladrões e salteadores em todas as partes. E havia também um lugar, uma travessia, a travessia a qual a Bíblia Sagrada ela diz, não eu, que era conhecida como a travessia sangrenta, a travessia de sangue, que era a travessia de Jerusalém, a qual estava 24 quilômetros de Jericó. Deixa eu lhe contar um negócio aqui para você. Havia ali ladrões e salteadores. A Bíblia diz que uma pessoa, um comerciante, um judeu, a Bíblia diz que ele foi atravessando de Jerusalém a Jericó. Já já você entende onde Deus quer chegar. Ele foi atravessando de Jerusalém a Jericó. E quando ele estava no meio do caminho, a Bíblia diz que apareceu ladrões, uma multidão bandoleira, uma multidão se aproximou de ladrões, invadiu, roubou a carga daquele homem. A Bíblia diz que não só a carga, a Bíblia diz que roubou as roupas daquele homem, deixou aquele homem de arco desnudo. E a Bíblia diz que eles não somente contentaram, aleluia, em levar a roupa, em levar o dinheiro, mas eles também agrediram aquele homem, agrediram com cacete, com cacetetes, meteram o porrete para cima, malharam a lenha ali naquele homem, e deixaram aquele homem, não eu digo, mas a Bíblia, deixaram ali quase morto, semi-morto, jogado ao chão. Agora deixa eu lhe dizer um negócio, agora eu começo a entrar onde Deus quer chegar, aleluia. Nenhum homem que foi roubado, nenhum homem que foi quebrado, nenhum homem que foi desnudo, nenhum homem que estava na sarjeta, na lama, nenhum homem que estava na beira do caminho, à beira da morte. Sabe por quê, pastor? Ele ficou à beira da morte porque os ladrões pensaram que ele tinha morrido. Os ladrões agrediram ele, talvez bateram na coluna, nas costas, chegaram a espancar a cabeça daquele homem, e ele se fingiu de morto, talvez, porque não. Deixa eu dizer um negócio para você, é a defesa do homem, ele se fingiu de morto. A Bíblia diz que ele ficou ali moído à beira do caminho, todo quebrado, roubaram seu dinheiro, lhe agrediram fisicamente, roubaram suas roupas. Deixa eu dizer um negócio agora, preste com o que eu vou dizer agora. A Bíblia diz, não eu, a Bíblia diz que naquele mesmo caminho vinha um sacerdote. Sacerdote é o que, pastor Marcelo? Sacerdote é pastor. Pastor é responsável pela igreja. Deixa eu lhe contar um negócio aqui, uma revelação que Deus, aleluia, falou ao meu coração. Sabe qual é a revelação? Aquele homem que tinha sido roubado, estava quebrado, estava à beira da morte, era judeu, frequentava a mesquita, frequentava ali, e o sacerdote que passou ali, admirem-se quando eu vou falar, conhecia aquele homem, porque era judeu. Os judeus se conheciam, os judeus eles frequentavam a mesma igreja, era crente do mesmo ministério. Sai, está entendendo já? Tem crente que já está entendendo, aleluia. Aí o pastor passou, viu ele quebrado, viu ele nu, e atravessou para o outro lado, fingiu que não estava nem vendo. Deixa eu dizer um negócio para você, tem gente que vê você assim, tem gente que vê você neste problema, nesta situação, endividado, você foi roubado, alguém te enganou, alguém te passou a perna, alguém te passou para trás. E quem pode te ajudar não te ajuda, não está nem ali com você. Quem pode estender a mão te socorrer, aleluia, corta caminho de você. Vamos cortar caminho que ele está falido, vamos cortar caminho que ele está quebrado, vamos cortar caminho que ele não vai mais nada. Não tem mais livro para dar, não tem mais oferta para dar, não tem mais colaboração, já deu o que tinha dado. A mulher passou, e a Bíblia diz que aquele pastor cortou o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu dizer um negócio aqui. A Bíblia diz que depois que passou o pastor, vem aí quem foi levita. Aleluia. Ele foi levita. Isso negócio é muito sério. A Bíblia diz que veio levita. E quando eu leio a Bíblia, eu percebo que levita não tinha uma simples função dentro da igreja. Levita não era só para louvar, não era só para tocar a harpa. Quem lê a Bíblia no livro da tribo de Levi, dos levitas,
que ela havia um samaritano. Deixa eu lhe dizer, samaritano era um desviado. Samaritano era um que não era seguidor da lei ao pé da letra. Samaritano servia e ainda serve a Deus do jeito que quer. Deixa eu lhe dizer um negócio aqui para você entender. Lá vem um qualquer. Repete comigo, lá vem um qualquer. Diga comigo, lá vem um qualquer. Diga comigo, lá vem um qualquer. Repete, isso é mistério. Diga, lá vem um qualquer. Levanta a tua mão direita para o céu. Deus vai levantar um qualquer para te ajudar. Deus vai levantar. Cantora Eves, quem não tem nome, quem não tem ministério, a mão é quem decandou. Alaia Sé, levanta Candorô. Aleluia. Nós estás esperando que o homem te ajude, mas assim diga: o Senhor nos está superior com a tua vida. Eu sou o Senhor que irei investir no teu ministério. Amante a salete, amandoré, é o Senhor dos exércitos, é o mesmo e não outro. Vou usar qualquer para te abençoar. Glória a Deus, aleluia, A Jesus. tua bênção vai vir de um qualquer. Glória a Deus. A tua bênção vai vir de um qualquer. De repente um qualquer vai chegar. De repente um qualquer vai ligar. De repente um qualquer vai ligar. De repente um qualquer vai ligar. Ele vai ligar. Ele vai te abençoar. Ele vai lembrar de você. Você não vai lembrar dele. Aleluia, Deus está levantando os qualquer na terra para fazer a obra dele nesta terra, nesta cidade de Arapiraca. Te prepara, te prepara, te prepara. O qualquer vai tocar na campainha da tua casa. Se não tiver campainha lá, aleluia, ele vai bater na porta, vai bater palma e vai dizer: ei! aleluia, Deus. Saia! E vai perguntar: é você que é fulano, é você que é ciclano? Aleluia. E você vai perguntar para essa pessoa: quem é você? Aleluia. Ele vai dizer: eu sou qualquer que Deus vai levantar para te ajudar. Recebe, recebe. Deus está levantando qualquer nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória, glória a Deus. Velocidade da palavra. Por aí. Aleluia, Jesus. Samaritano não falava, havia uma intriga nos meios. Glória. Eis, toca no ombro de quem está do lado. Ele está recuado. Glória a Deus. Desceu agora. Meu Deus, sai a mão. Toca no ombro de quem está do teu lado. E diga para essa pessoa: Deus está desfazendo a intriga hoje. Deus está desfazendo a intriga hoje. Deus está desfazendo a intriga hoje. A raiz do mal que o diabo plantou, Deus está arrancando hoje. Toda a intriga de marido com mulher, de irmão com irmão, de pai com filho. A mandoreca lava sé. Deus está desfazendo a intriga hoje. Glória a Deus. É 12 dias para 12 meses de bênção. E eu não estou vendo bênção nenhuma aí. Essa mensagem está boa, mas eu quero saber onde é que ela vai chegar. Segura. Escute aqui. O texto diz que o homem estava jogado à beira do caminho nu. Pensa na cena. Que cena? Todo sangrento, Aleluia, Jesus. quase morto, ali no chão. Talvez tenha alguém aqui quebrado, enganado, roubado, iludido. Alguém que está dizendo: essa pessoa que está falando comigo esse negócio. Alguém que está dizendo: pastor, parece que conhece a minha história. Hoje Deus está falando com vocês. Escuta! Que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Nós estamos vivendo dias em que só vale quem tem. Ninguém quer estar do lado de um Zé Ninguém. Ninguém quer tirar uma foto com o Zé Ninguém. Talvez tenha pessoas aqui que ninguém queira tirar foto.